Olá a todos, então vamos falar sobre esse assunto aqui da matemática, que é razões e proporções. Está aqui, né? Razões e proporções. Como é que o professor ele pode iniciar uma aula sobre razões e proporções? Qual é a aplicação que ele tem no dia a dia? Então, quando se faz através de uma introdução motivacional, ou seja, logo de cara, né, no primeiro dia de aula, né, do assunto que você vai falar, não só de matemática, como de física, química, biologia, português, história, geografia. Então, quando vai se iniciar um assunto, é muito importante, como eu sempre falo nos vídeos anteriores, nos outros vídeos, sobre de como você pode associar um assunto com o dia a dia, que é através que eu chamo de introdução motivacional, porque a introdução motivacional ele já desperta o interesse do aluno. Porque o que se vê assim é tradição, aquela metodologia comum de um professor ele entrar na sala de aula, ele já inicia um assunto, ele já vai começar com um conceito, definição e passa a explicar, faz aquela explicação através de muita exposição oral e o que, que acontece? E deixa de lado a prática, não fala no dia a dia e depois passa os exercícios e dos exercícios fica termina, corrige os exercícios todos e depois pronto, o aluno fica sem entender. Aí no final o aluno pergunta assim: por que eu vou utilizar isso no meu dia a dia? Para que eu estou aprendendo isso? Se eu vou seguir uma carreira X e que essa carreira não tem nada a ver com o que eu estou aprendendo aqui? O que, que razões e proporções vai acrescentar na minha vida? O que, que eu tenho que fazer aplicação? Bom, para quem vai seguir a carreira, né, de ciências exatas, na, que por exemplo, engenharia, quem vai seguir arquitetura, quem vai utilizar muito assim, vai trabalhar com números, logicamente vai aprender razões e proporções. Beleza. E daí aqueles outros alunos assim que não querem seguir outras áreas que não tem nada a ver com matemática, ciências humanas, por exemplo, e ele vai se questionar, ele vai dizer, por que eu estou aprendendo isso? O que isso tem a ver com a minha vida? Então, para poder, mesmo que tem aqueles alunos que não têm muita afinidade com matemática, é muito bom fazer despertar pelo menos o interesse deles, assim, para eles saberem que eles estão vendo razões e proporções diariamente. Você sai para o seu trabalho, você sai de casa, vai para o seu trabalho, vai para a escola, vai fazer outros objetivos, então você está vendo sempre razões e proporções, tá certo? Por exemplo, vamos começar aqui. Suponha que eu entro na sala de aula, eu já entro já segurando esse carrinho aqui, ó, né? Tá aqui. Eu entro segurando esse carrinho aqui e eu falo assim, ó, gente, vamos iniciar então uma aula sobre razões e proporções. Então é uma dica que o professor de matemática ele pode fazer, né? Ele pode seguir já segurando esse carrinho aqui, o carrinho e uma régua. Além disso, né, além desse material aqui que eu trouxe, eu trouxe também, né, uma anotação que eu vi pela internet. Eu recebi um vídeo lá num grupo que eu participo, um vídeo que fala sobre os planetas, né, os novos planetas que rodeiam, que giram em torno do Sol, que faz parte do sistema solar, e falou a respeito, né, das características não só do Sol, mas também de outras estrelas. E durante a execução do vídeo, eu dei uma pausa e copiei, eu anotei um pequeno texto ali que me interessou e que depois eu vi que esse texto está relacionado com razões e proporções. Está aqui, ó. Eu anotei aqui, ó. Está aqui o texto que eu vou ler aqui para vocês. Como professor, ele pode também utilizar esse pequeno texto aqui e para poder ele dar uma aula de razões, iniciar de uma forma de introdução motivacional, razões e proporções. E além disso, eu trouxe alguns livros, né, que eu vou mostrar para mostrar a interdisciplinaridade, né, desse assunto com outras disciplinas, com outros assuntos de outras disciplinas. Está certo? Então vamos começar aqui. Eu começo falando aqui, né? Desse texto que eu copiei, que ele fala o seguinte: se reduzirmos o Sol até o tamanho de um leucócito e reduzirmos a galáxia na mesma proporção, quer dizer, a galáxia seria do tamanho da Rússia. Então vou repetir para ficar bem entendido. Se caso um professor de matemática ele queira seguir essa sugestão aqui. Então, de novo, ó, se reduzirmos o Sol, você tem o Sol. Se você reduz o Sol até o tamanho de um leucócito
e reduzimos, e ao mesmo tempo, né, vamos supor, reduzimos a galáxia na mesma proporção, ó, na mesma proporção, a galáxia seria do tamanho da Rússia. Como pode ser isso, né? Como é que você pode, se você pudesse reduzir o Sol e ficasse do tamanho de um leucócito? Então, o professor de matemática, se ele for seguir esse texto aqui, esse pequeno texto, ele pode explicar, né, de uma maneira bem rápida o que é um leucócito. Ele pode mostrar através do livro, está aqui, ó. Tá aqui. Ele pode mostrar aqui, ó. Tá aqui. Um leucócito. Então, estou fazendo já uma interdisciplinaridade da matemática com a biologia, para recordar os alunos o que é um leucócito, né? Que é uma célula de defesa que faz parte do sistema imunológico e está aqui. E que né, dependendo do tipo de leucócito, ele vai exercer uma função específica, tá certo? Então, vou mostrar aqui no livro para vocês os vários leucócitos, ó. Tá aqui, ó. Eu peguei aqui um livro de biologia e tá mostrando o que é um leucócito, ó, que são essas células de defesa, ó. Esses vários leucócitos aqui, ó. Temos aqui esse aqui e esse aqui, ó. Né? Esse leucócito. Então, aqui nós temos 5 leucócitos aqui, e cada leucócito é de um tipo que realiza uma função. Não importa, você pode pegar, né, mostrar qualquer um deles aqui e você fazer. Como é que você pode, por exemplo, então aqui eu estou desenhando aqui o Sol, aqui está o Sol. Aqui está o Sol, ó. Tá aqui. Aqui está o Sol. Se eu pudesse pegar, né, se fosse possível a gente pegar o Sol, reduzir o Sol e colocar ele do tamanho de um leucócito, claro, isso aqui estou fazendo de uma forma imaginária, claro, né? Então você está aqui, aqui está o Sol, né? E aqui está o leucócito, que é uma célula de defesa, tá lá, né? Uma célula, né, de microscópica, que você pode ver através do microscópio. Veja bem, você fazer uma comparação. Se você pegar o Sol e reduzi-lo até chegar no tamanho de um leucócito, o que acontece? A galáxia seria do tamanho de uma Rússia. Agora, como é que pode isso? Já pensou, será que seria verdade mesmo? Fazendo através de cálculos, né, bem confiáveis, fiéis, e será possível mesmo de você pegar a galáxia, né, e puder reduzir o tamanho e chegar no tamanho da Rússia? Ou seja, lembrando que a galáxia que ele falou do texto, né, que eu quando peguei o vídeo, ele estava falando da Via Láctea, que é a nossa galáxia, né, o nosso sistema solar, ele se localiza na Via Láctea. Então, para você ter ideia, né, então ele pode fazer uma interdisciplinaridade com a geografia, né, ou com um assunto específico, que é a astronomia. Tá aqui. Aí eu pego aqui um livro e mostro aqui o que é a galáxia. Tá aqui, ó. Isso aqui né? Tá aqui a galáxia, tá aqui, ó. Tá aqui a galáxia aqui, tá certo? Então você pode também pegar, né, outro livro aqui, ó. Pegar aqui outro livro e mostrar. Tá aqui, ó. Aí você pode mostrar aqui o livro, ó. Tá aqui, ó. Aqui a galáxia bem aqui, ó. Pronto. Aqui a galáxia, né? Deixa eu botar aqui direitinho, né, para mostrar direito aqui, ó. Pronto. Tá aqui, ó. Isso aqui, ó, é a galáxia, né? Já pensou? Aqui, né? O tamanhão, né? O tamanho infinito que tem. Então, o que acontece? Se você, ele ficaria do tamanho da Rússia, essa galáxia. Tá lá. Então, aqui você tem a galáxia, né? Aqui você tem a galáxia. Se o Sol diminui, passa para o tamanho de um leucócito, a galáxia ela vai ficar do tamanho da Rússia, né? Aí você pode pegar, ali tá a Rússia. Aí você pode pegar o mapa, né, da Rússia, aqui, ó. Mesmo sendo um mapa antigo, claro, que mudou muito aqui, ó. A Rússia é isso aqui, ó. Isso aqui é a União Soviética, né? Que era aqui, ó. Tá aqui, ela aqui, ó, a Rússia, né? Que é o maior país do mundo, tá certo? E o que acontece? E você pode mostrar já até no mapa atual, ó. No mapa atual tá aqui ela. Aqui. Mostrando, ó. Tá aqui em amarelo, tá aqui, ó, né? Aqui a Rússia aqui, ó. Tá certo, ó? Então, eles chegaram, né? Fizeram o cálculo e chegaram nessa conclusão. Que você pode reduzir a galáxia, ela pode ficar do tamanho da Rússia. Mas então, como é que é feito? Então, é feito esse cálculo, né? Como é que se chegou a esse cálculo? É o primeiro ponto de interrogação. O segundo,
Uma segunda aplicação é relacionado ao carrinho aqui, ou seja, você vê que isso aqui é um modelo, né? É de um carrinho que ele foi reduzido, né? De uma maneira proporcional, vindo de um modelo, né? No real, quer dizer, é um carrinho que existe, né? No seu modelo real, né? E ele, quer dizer, o que acontece, né? Ele chegou, na hora que foi reduzido o carrinho, ele manteve a fidelidade, né? O mesmo formato, ou seja, não houve não houve nenhuma desobediência em relação a forma, o formato do carrinho. Ou seja, se você pega esse carrinho aqui e comparar com o modelo real, do tamanho real dele, é a mesma coisa. É a mesma coisa, tá? Você vê, nada foi assim, tirado dele, né? A visão de como é que esse modelo é. Então, é como se você... Então, eu posso pegar aqui um outro livro e mostra aqui, ó. Por exemplo, aqui está mostrando aqui, ó, um carro aqui, né? Um carro de corrida, tá certo? E ele fala o seguinte, que vamos ver aqui, aqui está mostrando, né, nessa ilustração aqui, ó, a miniatura dela, da mesma forma desse carrinho aqui, né, que é a miniatura. Aí ele fala assim, só para vocês darem um exemplo. Ó. A escala desta miniatura de carro, de Fórmula 1, é 1/20, ou seja, o carrinho ele foi reduzido em 20 vezes, olha só, foi reduzido em 20 vezes. Então, e como é que é feito isso? Então, vamos fazer aqui um exemplo. Eu vou apagar aqui, ó. Já peguei, ó, essa ideia aqui, né? Essa introdução motivacional aqui, essa primeira introdução aqui sobre o Sol. E como é que aí sim, como é que você pode entrar já depois dessa introdução motivacional? É que você pode explicar para os alunos como é que você pode já iniciar esse assunto de razão e proporção, fazendo as definições do seu conceito. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui esse modelo, ele fala o seguinte, né? Tá aqui, do carrinho, ele está dizendo que o modelo, né, você vê o tamanho real, né, do carro de Fórmula 1, e ele foi reduzido, ó, em 20 vezes. Ó. Então, quando se trata de redução, o que acontece? Ele representa assim, ó, 1/20. Tá lá, 1/20. Então, aquele modelo lá, ele foi reduzido em 1/20. Tá? E, por exemplo, quando você tem aqui esse modelo, agora vamos partir para esse modelo. Então, esse de 1/20, foi do carro de Fórmula 1. Tá lá, foi de Fórmula 1. Por exemplo, e esse carrinho aqui? Qual foi... de quantas vezes ele foi reduzido? Então, para você saber, você pode pegar uma régua, né? Você pode pegar uma régua e ir lá na sala de aula, junto com os alunos, fazer essa medida. Eu vou pegar um comprimento desse carrinho aqui, vamos ver aqui. Esse carrinho aqui, ele tem, tá lá, 9,5 de comprimento, né? Então, aqui é o carrinho, né? Vou botar aqui, tá lá. Ele tem 9,5 centímetros de comprimento e vamos ver a largura dele. A largura dele é mais ou menos, vamos botar aqui, a largura dele aqui, ó, é de 5 centímetros. Tá lá. Tá lá. Então, 9,5 por 5, né? Então, 9,5 por 5. Então, a gente representa assim. Vamos representar aqui, ó, assim, ó, 9,5 por 5 centímetros, né? 9,5 centímetros por 5 centímetros, né? Comprimento, aqui é o comprimento e aqui é a largura dele. Tá? Tá lá, aqui é a largura. Então, beleza. E o que acontece? Aqui ele está na forma miniaturizada. Então, aí eu pergunto, como é que você poderia aumentar, colocar ele no seu tamanho real? Eu não sei qual o tamanho, as dimensões, né, as medidas do tamanho real desse carrinho. Mas vamos supor que você queira aumentar esse 9,5, essa medida aqui. Você queira aumentar ele, vamos dizer assim, aqui está reduzido por 1,20. Né? Agora vamos fazer o inverso. Vamos pegar a medida dele miniaturizada e aumentá-lo, por exemplo, sei lá, vamos botar assim 15 vezes. Vamos botar 15 vezes, né? Então vamos supor que ele vai ser aumentado 15 vezes. Então vamos fazer o contrário. Se você vai aumentar 15 vezes, ou seja, se você vai aumentar, então não pode ser 1 por 15.
Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer 15 sobre 1. Então você representa ao contrário. Então, toda vez que você fala toda vez que você vê um modelo real, um modelo real não só de um carro, pode ser de um prédio também, né? Um prédio e você quer reduzir esse prédio em uma miniatura, que você vê que no caso assim de prédio, quando você vai fazer construções de casas, que muitos arquitetos, quando eles vão planejar construir um prédio comercial, uma casa, qualquer tipo de imóvel, né? E o que acontece? Eles apresentam, eles fazem uma representação em miniaturizada chamada maquete. Então, quando você vai fazer uma maquete, tá aqui. Então a maquete ele é também um outro exemplo desse assunto de razões e proporções. Então quando você vai fazer a maquete, a maquete que está ali construída, né, como se fosse assim brinquedos, né, os brinquedos ali. Quando você vai fazer a construção de um bairro, né, quando você vai fazer de uma zona urbana, de uma região urbana, urbanizar aquela região com ponte e tudo. Então você vê, tudo ele é visto em maquete para saber de como é que vai ficar. Então, o que acontece? Então, uma outra aplicação, né, de razões e proporções é quando você vai fazer a maquete. Aí, na maquete, você vê aquele prédio, um prédio, né, que está no tamanho miniaturizado. Então, ele está perguntando quantas vezes esse prédio ele pode ser aumentado para se adequar àquela região, né? E outra aplicação aqui de razões e proporções é na planta de imóvel. Quando você vai fazer a planta de um imóvel, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A planta, né, de um imóvel, tá aqui, ó. A planta de um imóvel é de como ele está aqui na forma, né, reduzida. Ele fala assim, visualização em escala reduzida de uma planta de imóvel. Então, escala reduzida, né? Tá aqui. Então, quando a gente vai falar, então esse termo escala é aqui também aplicado. Ó. Você tem aqui, ó, uma corrida de Fórmula 1, o modelo real foi reduzido 20 vezes, né, nessa escala de 1 por 20. Tá? Então, quando se trata de redução, aqui é redução. Quando você está reduzindo, a fração ela fica o seguinte, né, dessa forma aqui, ó. O numerador, né, que a unidade a gente representa pela unidade 1, ó, o numerador. Né, o 1 fica no numerador e aqui o valor que você vai, quantas vezes você vai diminuir, se você vai diminuir, ele tem que ficar no denominador. Agora, aqui é o inverso, ó. Essa escala aqui já é o carro miniaturizado. Tá aqui, ó, ele é miniaturizado, tá aqui. E você vai aumentar, né? Então, vou escrever aqui, ver se dá para botar aqui, ó, para poder visualizar, ó. Se você então vai aumentar, tá aqui. Se você vai aumentar, que está em centímetros, né, vai passar para metro, claro, né? Então, quando você aumenta, então fica assim, ó, fica ao contrário, né? O numerador, né, o maior, se você vai aumentar, é 15 vezes. Então, tem que ficar o numerador, o 15 aqui no numerador e o 1 aqui embaixo, no denominador, tá certo? Então, são essas representações que são muito importantes, que logo na introdução vai fazer o aluno entender. Claro que no início assim vai ficar uma coisa bem embaraçada na cabeça do aluno, explicando, começando já com aplicações, pelo menos ele vai saber do que ele vai estudar, do que o assunto razões e proporções, do que se trata realmente, tá? Vamos ver, tem um outro exemplo aqui, é quando você vai fazer a escala no mapa. Quando você vai trabalhar com o mapa, então você vê a Rússia lá, né? Aquele país enorme, não só outros países, né? Tem a Rússia, o outro país também que você tem, né? Tá aqui. No outro continente, tá aqui, né? Tá aqui. Você olha aqui o mapa, ó, Brasil, tem aqui, né, os Estados Unidos, tá certo? Então, o que acontece? Então, quando você vai mostrar esse mapa para o aluno, a gente pensa assim, como é que pode, né, você ver a Rússia, um país enorme daquele, uma extensão, né, violenta, né? O tamanho violento que é a Rússia, e daqui a pouco você tem ele aqui na palma da sua mão, tá aqui, ó, nas suas mãos você pode, né, segurar esse país aqui, tá na escala reduzida. Então você vê que quando você mostra aqui no mapa, tá aqui a distância no mapa, então você vai ter uma ideia, né,
extensão, que ele bota assim, ó, com o atlas na mão, podemos calcular a distância entre diferentes pontos. Suponha que o mapa ao lado mostre a seguinte relação. Aí ele tem uma relação ali, que cada mapa, né, quando você vai estudar um mapa, ele coloca uma relação, uma proporção. Sobre um país ele tem uma extensão de, sei lá, de 250 quilômetros, 250 quilômetros, vamos dizer assim, não um país, um bairro, um estado, 250 quilômetros, está lá. E você quer reduzi-lo, né, essa extensão dele, numa escala menor, e aí você vai 250 quilômetros e vai reduzir, por exemplo, para 10 centímetros. 10 centímetros. Porque você reduzindo, você vai ter ideia de como é o formato daquele bairro, né? Você vai vê-lo em tamanho menor, tá certo? É a mesma coisa que quando você está aqui na Terra e se você estiver numa nave espacial, você for sair daqui do planeta, cada vez você vai se distanciando do planeta, né? Subindo, 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 daqui a pouco você vai ver que o seu bairro vai diminuindo, né? A gente fazendo o nosso ângulo visual vai diminuindo. Então o que acontece? Você vai vendo lá, você vai subindo, daqui a pouco o seu bairro vai estar desse tamanho. Vai estar desse tamanho aqui, tá? Então é uma forma também de você ver de quanto, aí você pergunta, de quanto foi reduzido o meu bairro, né? De quanto sofreu redução. Então sofreu quantas vezes foi diminuído? Na medida que eu fui subindo, fui saindo do planeta, o meu bairro onde eu estou, por exemplo, tem uma extensão, vamos dizer, vou chutar assim, de, sei lá, 850 quilômetros de extensão. Aí quando eu vou saindo aqui do planeta e sempre visualizando o bairro, esses 850 quilômetros passou lá de cima, lá já no espaço ali, eu já estou já fora do planeta, eu já estou vendo esse meu bairro no tamanho, passou de 850 quilômetros para 12 centímetros, você vê, né? 12 centímetros. Quer dizer, é uma forma também de você ver que você está estudando razões e proporções quando você está num avião. Também você aí decola daqui a pouco, né? Tudo que na hora que você já estiver lá numa altura, né, adequada, você vai ver tudo pequenininho lá embaixo, né? Aquela impressão de que reduzir, como se tivesse reduzido tudo. É uma aplicação também de escala, né? Você está ali em cima e lá da janela você vê tudo pequenininho lá embaixo. Pronto. É um exemplo, é uma aplicação também de razões e proporções. Tá certo? Bom, então, tá aqui. Tá lá. Então aqui, ó, foi aumentado 15 vezes, tá? Eu vou apagar aqui essa da Fórmula 1, tá aqui. Eu vou botar aqui de volta. Eu vou copiar aqui para a gente trabalhar direitinho como é que a gente vai fazer esse cálculo, ó. 9,5 centímetros vezes 5 centímetros. Tá lá. Esse é o modelo aqui do carrinho, ó. Tá aqui, tá? Novamente mostrando aqui. Aí, o que acontece? Né? Deixa eu apagar aqui. E aí o que acontece? Eu quero aumentar esse meu modelo, ó, aumentar 15 vezes, tá lá. Aí como é que eu falo? Eu quero aumentar 15 vezes. Se eu quero aumentar 15 vezes, então é assim, vamos dizer. Aí eu quero já fazer uma proporção. E como assim? Se eu quero aumentar o meu modelo 15 vezes, é o seguinte, o meu 9,5, tá lá, o meu 9,5 centímetros, eu quero aumentar esse modelo 15 vezes. Então, o 9,5 vai ser aumentado, vai ser multiplicado por 15 e os 5 centímetros está lá. Vai ter que também multiplicado por 15. Eu tenho que obedecer a proporção. Se um vai ser aumentado, o outro também tem que ser aumentado também 15 vezes. Tá certo? Isso aqui é proporção. Se você aumenta de um lado aqui, você também tem de 15 vezes, você tem que aumentar do outro lado 15 vezes. Ou 30, ou 40, ou 20. Certo? Então, o que vai acontecer? Então, tá lá. Então, eu fazendo a conta, vamos ver aqui, né? Eu fazendo a conta, não estou aqui com a calculadora, né? Para poder a gente agilizar nessa nossa contagem, mas a gente pode fazer a conta aqui. Vamos ver como é que fica. Você tem aqui 15 vezes 5, né? 5 vezes 5, 25. Vão 2. 5 vezes 1, 5. 1, 2, 7. Então, vai ficar 75 centímetros. Tá lá. 75 centímetros. E aqui, no 9,5, né? 9,5 aqui você tem com vírgula. A gente pode fazer uma conta aqui para ver como é que fica, né? Vamos lá, então. Eu vou pegar 95, tá lá, 15, beleza.
Aí, né, é bom que a gente recorda, né, essa coisa da multiplicação de conta é, de forma manual se você não tem a calculadora. Então, vamos lá. 5 vezes 5, né, 25, vão 2, né, tá aqui. 9 vezes 5, 45. E 2 fica 47. Agora aqui você multiplica 5 vezes 1, 5, ó, coloca aqui, ó, 5. 9 vezes 1, 9. Beleza, tá lá. Como tem, aí tem a vírgula, né? Aqui tem a vírgula. Então vamos lá, vai ficar 5 aqui. Vai ficar 7 mais 5, 12. 9 mais 4, 13, que foi 14. Como tem a vírgula aqui, ó, uma vírgula, tem uma casa decimal, ó. Uma casa, ó, uma, então você conta uma, tá lá. Então você vai ficar 142,5 centímetros. Beleza, né? Então aqui, o valor que deu vai ser 142,5 centímetros. Tá aqui, ó. Então tá lá, 142,5 centímetros. Beleza, pronto. Esse vai ser o tamanho, né, do carro, vai ser no tamanho, no modelo real, no tamanho real dele. Então, aí o que acontece? Então, no tamanho real, ele é dado em metros, né? A gente padroniza como sendo no modelo real em metros, né? Enquanto no modelo miniaturizado, a unidade que é usada é centímetros, tá certo? Então vamos ver, isso quando se trata de escala, você vai trabalhar na escala do tamanho de um objeto, né, da construção de móveis, né, de qualquer objeto, né, carro, edifícios, casas, tá certo? Então vamos ver. Aqui, aí você tem aquela escala, você tem quilômetros, hectômetros, tá lá, ó, quilômetros, hectômetros, decâmetros, metros, tá aqui, ó. Estou botando para cá, ó, metros, decímetros, centímetros, milímetros, tá certo? Tá aqui, ó. Pronto. Eu estou botando aqui, ó, para a gente visualizar melhor. Tá aqui, ó. Né? Aqui está a escala, né? Então vamos ver como é que vai ficar. Se aqui, ó, vamos recordar também. É sempre bom a gente fazer essas recordações, né, de medidas, né, voltando lá para o ensino básico para a gente recordar isso. Então vamos lá. Aqui está em centímetros, né? Aqui a vírgula está em centímetros, né? Eu quero passar para metros, eu tenho que andar centímetros, decímetros, metros. Então tem que andar duas casas. 1, 2. Então vai ficar 1,4. Mesmo assim vai ser um tamanho bem menor, né? Ó, o carro tem 1,425 metros. Tá ali. Centímetro, decímetro, metro. Centímetros, decímetro, metro. 1,4, tá lá, 0,25 metros. E aqui vai ficar quanto? Vai ficar aqui, ó. Vamos ver aqui. Em relação aos centímetros, né? Tá lá. Vamos ver aqui como é que vai ficar, ó. Pronto. Tá aqui. Em relação aos centímetros, né? Então, centímetro, decímetro, metro. Centímetros, decímetro, metro. Vai ficar 0,75 metros. Beleza. Tá lá. Porque quando você vê, quando já está em metros, você vai ver que você dá uma ideia que passa de ser um modelo, o tamanho de um modelo, se trata de um tamanho do tamanho real desse carro, tá certo? Então tá lá. Isso aí é só para mostrar para vocês, né? Eu detalhei, né? Fiz de uma maneira bem detalhada para mostrar para vocês de como pode introduzir a uma aula de razões e proporções. Não exatamente dessa maneira que eu faço, né? O professor, ele olhando, ele assistindo, ele pode ter a ideia, ele pode desenvolver outras ideias, desde que faça de uma maneira de uma introdução motivacional, começando com aplicações, para saber o que o aluno vai estudar, tá certo? Então, beleza. Tá aqui, eu apaguei aqui para vocês terem uma ideia de como é que é. Então, o que acontece? Agora que você, aí depois, né, desses assuntos aqui de razões e proporções, tá lá, né? Vamos lá. Tá aqui, ó, de razões e proporções. Então, o que pode acontecer? O professor ele já pode começar com a definição ele pode começar, né, aqui com razões. O que significa então a palavra razão na matemática, né? Esse termo, a palavra razão, né, no assunto da matemática, ele tem a ver com tipo uma divisão. Uma divisão, né? Aqui, né? Tá aqui. Vou botar aqui direitinho, ó. Tá aqui, ó. Divisão, tá? E aqui você tem ou que fala assim quociente. Tá lá, quociente, né? Então vamos ver como é que é.
Olha lá, divisão inconsciente. Então, quando você fala então razão, é como eu falei nas aplicações aqui de Fórmula 1. Você fazendo a aplicação, o aluno já vai entender. Então, quando você fala assim, que o carro de Fórmula 1 ele foi reduzido 20 vezes. Ele foi reduzido 20 vezes. Então, tá lá. Então, razão é o seguinte, né? Razão é divisão consciente ou mesmo fração. Então é isso, é você fazer a representação na forma de fração. Então, quando se trata então de redução, então você vai fazer assim, ó, 1 por 20. Pronto. 1 por 20. Tá lá. Tá certo? E razão 1 por 20. Vamos dar um outro exemplo assim. Vamos dizer que tem vários exemplos assim de que você aplica a razão e que é muito utilizado nas outras disciplinas, como a física, por exemplo. Aí temos que assim aqui pensar, né, num outro exemplo que pode ser, por exemplo, vamos dizer que o tamanho de um quadro, você tem aqui um quadro, tá lá. Tá lá. Aqui está um quadro, né? Tá aqui um quadro. Vou botar aqui um quadro, pronto. O quadro está aqui, né? O quadro, ele foi na hora. Tá aqui. Tá aqui, né? Aqui está um quadro, né? Vamos supor, na física, né? Quando tem aquele assunto de dilatação térmica, tá aí. Tá, uma chapa metálica, beleza, né? Aqui está uma chapa metálica e na hora que foi feito o aquecimento, né? Nessa chapa metálica, na dilatação térmica, então ele foi aumentado, né? Ele sofreu uma dilatação. Aí diz assim, ele sofreu uma dilatação na razão de 2/3. Tá bom. Então vamos dizer, ele foi aumentado na razão 2/3. Está aqui, ó. Ele foi aumentado nessa razão de 2/3 aqui, né? E se ele dissesse assim, ele foi aumentado 12 vezes. Quando você fala assim, aumentado 12 vezes, você vê que só colocou um número. Agora, quando você fala assim, ele foi aumentado na razão 2/3, ó, 2/3. E quando você diz que foi aumentado 12 vezes, aí você bota. Ele foi aumentado a razão 12 por 1. Tá aqui, ó. Ele foi aumentado tá aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. Pronto. Botar aqui, agora foi melhor, ó. Ele foi aumentado na razão 12 por 1. E aqui esse 2/3, ou eu posso usar esse exemplo de 2/3, ou posso botar 12 por 1. Dei dois exemplos. Então aqui, ele foi aumentado na razão 2/3, então, ou 12 por 1. Então aqui, ó, 2/3. Pronto. Ou esse ou esse. Depende assim qual vai ser o meu objetivo, né? De quanto eu quero que ele aumente. Tá certo? Tá lá. Beleza. Então, tá aqui. Então, só para vocês terem uma ideia de que razão, ele se trata de fração, tá? Agora, o que é proporção? Proporção, tá lá. O que é a definição de proporção? Proporção, ele tem a ver com, se chama, a definição dele é chamada igualdade, tá lá, ó. Deixa eu botar aqui, ó, para vocês verem, ó. Tá aqui, ó. Tá lá. Tá aqui, ó. Né? O que é proporção? Proporção é igualdade de razões. Tá lá. Se chama igualdade de razões, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso, né? Para a gente conseguir entender melhor isso. Tá lá. Eu vou apagar aqui. Eu vou apagar aqui e pronto. Então, vamos começar nessa parte de proporção. Proporção, eu posso dar um exemplo, posso fazer um exemplo do prédio. Agora eu vou fazer um outro exemplo. Utilizar, né? Vamos imaginar aqui que você tem uma maquete. Vamos botar aqui, ó. Aqui está a maquete. Aqui está um prédio. Vamos supor que eu queira construir um prédio, né? Tá lá. Eu vou botar um exemplo aqui de um prédio, né? Opa, tá aqui, ó. Tá aqui, né? Vamos botar assim, ó, vai ficar melhor para a gente ver, né? Ó, direitinho, tá bom? Tá aqui, ó. Esse aqui é o prédio, né? Tá aqui tá o prédio e
vamos supor que esse prédio ele é a maquete. Como é que eu vou, eu quero que esse meu prédio seja dessa maneira. E na maquete eu tenho as medidas. Vamos dizer assim que o prédio aqui, essa base aqui, ó, a base aqui do prédio, tá? Vamos dizer que ele tem, na minha maquete, ele está, deixa eu pegar aqui pela régua mais ou menos, como é que vai ser? Eu vou botar 3 centímetros, pronto. Tá lá, 3 centímetros, tá? Então, beleza. Tá aqui 3 centímetros. E agora eu quero construir um prédio maior. Tá aqui, ó. Eu quero construir um prédio maior, né? Então, o que que acontece? Se eu vou construir um prédio maior, vamos ver aqui. Deixa eu botar aqui a altura daqui da maquete do prédio. A altura dele, dessa maquete, eu vou botar assim, vamos dizer, 16 centímetros. Pronto. Tá lá. Tá? 16 centímetros. Agora, esse prédio aqui, na hora que o engenheiro for construir, o que que acontece? Tá lá. Na hora que ele for construir esse prédio aqui, ó, maior, então o que que vai acontecer? Vai acontecer que, dependendo do terreno onde está, como é que vai ser construído, então vamos dizer assim, esse prédio aqui, vamos dizer que 3 centímetros. Ele quer aumentar a base dela, ó, você vê, ele quer aumentar a base dela, a base para, vamos pensar aqui, botando aqui, eu vou botar, deixa eu ver, mais ou menos, vou botar aqui, tá, 12 centímetros. Beleza. Pronto, botei 12 centímetros aqui. Beleza? Ó, de 3 centímetros para 12 centímetros. E aqui é 16 centímetros. De quanto vai ser a altura desse meu prédio aqui? Tá lá. Tá lá. De quanto vai ser a altura desse meu prédio? Tá aqui, ó. De 13 para 12. E aqui 16 centímetros para x. Então, de quanto vai ser? Como esses valores aqui eles estão bem simples, né? Eles são valores inteiros que você vê aqui. Você pode utilizar dois métodos, tá? O primeiro método, né, você já percebeu o seguinte, que se a base de 3 passou para 12, é porque, na verdade, para ter passado para 12, é que essa base foi multiplicada por 4. Olha lá, 3 vezes 4, 12. Beleza? Ó, 3 vezes 4, 12. Então, para poder o prédio ter o mesmo formato do prédio da maquete, porque você vê que interessante, né? Se você está fazendo uma maquete e quer que essa maquete se transforme num modelo real, que o seu sonho se realize, se concretize, e para você manter a fidelidade das mesmas dimensões, o mesmo formato, a mesma aparência, ou seja, que seja semelhante, ó, já estou usando a palavra semelhante. Então, o que acontece? Você tem que seguir a proporção. Você tem que seguir a mesma proporção. Se aqui for aumentado para 4, aliás, aumentado de 4, né? 3 vezes 4, de 4. Então, aqui tem que ser também aumentado de 4. Tá legal? Foi aumentado de 4, né? 16 vezes 4. Então, o meu prédio, né? O original dele vai ter 64 centímetros. Tá lá. 64 centímetros, né? Claro que, né, se você for olhar aqui, vamos dizer assim, vamos ter que utilizar o bom senso, né? É claro que você vê aqui, ó, 64 centímetros, né? Se você for passar para metro, centímetro decímetro vai ter 0,64 metros. Claro que não é isso, né, gente? Um prédio não vai ter essa medida aqui de 0,64 metros, né? Da mesma forma que aqui, ó, 12 centímetros, vamos ver, 12 centímetros, decímetro metro, 0,12. Vamos usar o bom senso, tá? Eu estou utilizando aqui só um exemplo em relação à aplicação da definição de proporção, tá certo? Claro que não vai ser isso. É claro que se você for fazer um prédio, que você quer que o prédio tenha, vamos supor, 80 metros de altura, né? Então você vai ter que você vai trabalhar, claro, com valores bem enormes, né? De uma multiplicação bem grande, tá certo? Então é só para vocês terem uma ideia. Então a gente tem que ter esse bom senso, né? Você não vai encontrar um prédio de um tamanho desse, a altura e a base dela ser
0,12 metros, tá certo? Então, vamos lá. Eu fiz dessa forma. Agora, qual é a segunda maneira de fazer? Aí é que entra, né, essa definição de proporção, que é a igualdade de razões. Como é que é isso? Igualdade de razões é o seguinte, ó, eu vou apagar novamente aqui, ó, eu apago, né? Vou apagar aqui, ó, volto tudo estaca zero. Pronto, tá lá. Tá aqui, ó, beleza, ó, volto tudo estaca zero aqui, ó. Pronto. Agora vamos usar a definição de proporção. Se é igualdade de razões, então é feito assim. Como é que você pode fazer? Vamos ver. Vamos seguir uma ordem aqui. A ordem é de acordo com como é que você queira seguir. Se você quer fazer assim, razão. Eu quero esse prédio aqui, essa minha maquete está na razão de 3 por 16. Ó. 3 por 16. Você pode fazer assim ou tá lá, ó. Você pode fazer assim ou fazer 16 por 3. Beleza. Você pode fazer assim ou assim, tá? Vamos escolher esse 3 por 16 aqui. E depois a gente pode fazer com esse, tá certo? Então vamos lá então. 3 por 16. Agora aqui, deixa eu colocar o 12 aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para poder utilizar esse espaço aqui, tá? Porque o espaço aqui, né, da representação aqui que eu estou fazendo da tela, ela é pequena, tá? É pequeno, desculpa. Então é aqui, ó, 3 por 16. Então vamos lá. Você tem que seguir a proporção, você tem que seguir uma ordem, que é o seguinte. Se você botou 3 por 16, ó, 3 por 16, e aqui você tem que fazer 12 por x, porque olha só, porque tem que corresponder, ó. Tá lá. Eu coloquei aqui, ó, vou apagar aqui, ó, deixa eu apagar aqui, ó. 3 por 16, ó, igual. Agora vamos botar outra razão. Se proporção é igualdade de razões, ó, a razão é 3 por 16. Você escolheu assim. Então, peraí. Então, se o 3 está no numerador, que é a base, o 12, que é também a base, ó, base, eles têm que corresponder, ó. Eles têm que ficar no mesmo nível, né? Se aqui o 3 é numerador, o 12 também tem que ser numerador, porque eles são bases, tem que ser base com base, assim. Então, logo, o 16 aqui, ele corresponde a esse x aqui, ó. Então, você vai fazer 12 por x, pronto. Agora, vamos fazer, e se você quiser fazer assim? É o contrário, agora vamos lá. Você quer fazer assim. O 16 aqui, se você for ver aqui, ó, o 16, ele é a altura, né? E 13 é a base, ó, inverti. Então, aqui você tem que seguir a mesma, tem que acompanhar. Se o 16 é a altura, o x é a altura. Então, o 16 tem que estar aqui para o x aqui em cima também. E logo, o 3 e o 12. Pronto. Fazendo assim ou assim, você vai ter o mesmo resultado, tá? Você vai ter o mesmo resultado aqui. Tá aqui, ó, tá? Então, vamos lá. Aí, como é que faz essa conta? Aí, essa conta, né, aí já entra, né, nós estamos já utilizando todo o processo matemático. Né? Então, existe, né, uma propriedade que diz o seguinte, né, na igualdade de razões, né, é você fazer aquele método de multiplicação em cruzado. Então, fica assim, 3 vezes x, você tem que multiplicar esse com esse. Então, vai ficar 3 vezes x, então é vezes x. É só botar o 3x, tá? Igual 16, aí vai aqui em cima, ó. Esse com esse, e 12 vezes 16, ó. 12, tá lá, vezes 16. Aqui, como é que fica? Ó, para você ver como é que fica a mesma coisa, ó. Multiplique cruzado, ó. Assim e assim. 13 vezes x igual a 16 vezes 12, ó. Mesma coisa. Tá lá, 16 vezes 12. É conveniente o seguinte, né, para não haver confusão, que toda vez que, quando você vai fazer um processo desse matemático, uma multiplicação em cruzado, onde existe uma incógnita, onde existe um valor que você tem que saber e que é representado por uma letra, então é melhor quando na hora que você multiplicar em cruzado, primeiro multiplica o número com a letra, para poder ela já ficar aqui, ó, do lado esquerdo, igual. E os outros que não têm as letras, né, só tem os números, você colocar no lado direito.
Claro que vai acontecer situações em que, na hora que você multiplica em cruzado, em alguns exercícios, em que você multiplica em cruzado, fica no lado esquerdo a letra e no lado direito também fica uma letra, tá? Quando você às vezes encontra 3x e aqui, por exemplo, você tem o y, tá lá. Tem a letra y, vai ficar 12 vezes y, então vai ficar 3x igual a 12y, tá? Pode acontecer isso. Então, nesse caso, não é problema. Agora, quando tem só uma letra, né? Quando tem só uma letra, é quando tem só uma letra, é legal, é melhor você colocar do lado esquerdo, tá certo? Tá aqui, ó. Tá lá. Então, vamos fazer essa conta aqui. Então, vou apagar aqui. Esse eu não preciso, porque vai dar a mesma coisa, tá? Então, a gente pode fazer 3x igual 12 vezes 16. Então, vamos lá fazer a conta para ver como é que vai ficar. Então, vamos lá. Ó, vou botar aqui 12 vezes 16. Ó. Vamos lá? Vamos recordar aqui novamente aquele processo de multiplicação. Ó, 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6. 1 que foi 7. Agora, 2 vezes 1, 2. Você coloca aqui. Né? 1 vezes 1, 1. Vamos lembrar lá. Vai ficar 2 aqui. 9 e 1. Então, vai ficar 192. Tá lá, 192. Aí vai ficar x igual a 192 dividido, perdão, 192 dividido por 3. Pronto. Aí você vai fazer essa conta aqui, né? Utilizando ali a calculadora, ou então a gente pode, né, fazer a conta aqui. Vamos lá. 192 dividido por 3. Eu vou apagar aqui. Vamos fazer aqui a conta, como é que vai ficar. Então, é 192 dividido por 3. Beleza, né? Vamos lá? Vai ficar assim. Abaixo aqui, ó. 1 não dá para dividir por 3. Então, eu boto mais um número para ficar esse maior, para ficar com o menor, né? 19 dividido por 3 vai dar... qual o número que multiplicado por 3 está próximo de 19? 6. 6 vezes 3, 18. Ele é o mais próximo de 19, né? Se você botar 7 aqui, já vai ultrapassar 19. Vai ficar 21. Não pode. Tem que botar um menor. 6 vezes 3, 18. Para 19, 1. Abaixo 2. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada. Pronto. Então, qual a resposta que deu daquele x? Ó, você vê que deu x igual a 64. Lembra que deu aquele 64, né, no método anterior, que é só multiplicar? Que se 3 passou por 2, se foi multiplicado por 4, então aqui também, para seguir a mesma proporção, o prédio ter o mesmo formato, ter a mesma fidelidade de formato e dimensões da maquete, então tem que também ser multiplicado por 4. Pronto. É isso que acontece, pessoal. Então é isso que você vê que é o assunto de razões e proporções. Como eu sempre falo, né, nos outros vídeos, que a minha função é mostrar de como se inicia uma aula de razões e proporções. Aí cabe o professor de matemática, seguindo essa sugestão aqui que eu dei, ele pode se basear nessa sugestão e criar outras ideias, desde que utilize né, a ideia da introdução motivacional. O que é a introdução motivacional? É você introduzir um assunto e já associá-lo com o cotidiano logo de cara, na hora em que vai iniciar a aula, e não fazer aquele método tradicional, que o professor ele entra na sala de aula, ele bota razões e proporções e ele já começa a definição. Vamos lá, o que é a razão? É a razão entre um número com o outro, o numerador com o denominador. Aí, daqui a pouco, ele define proporção, que é a igualdade de razões. Ele vai, explica o que é, e depois ele começa já a colocar os exercícios, que você pode ver que até através dos exercícios você já tem umas aplicações de razões e proporções. Mas o aluno ele não vai perceber, ele não vai notar que nos exercícios já tem aplicações de razões e proporções, porque ele vai focar na ideia do que é razão e proporção. Ele não vai, né, focar a ideia, não vai focar que há razões e proporções, e você está vendo. É um assunto que você vê sempre no dia a dia. No momento que você sai da sua casa, você vai para o trabalho, para a escola, você vai pegar um ônibus, um outro transporte, e você está ali, e até mesmo quando você está entrando num shopping, qualquer lugar que você for ver, você tem que ter a noção de que você está vendo razões e proporções. Um exemplo de razões e proporções, sabe o que é? É quando você está ali andando, bate aquele sol em você, ou no objeto, ou em qualquer outro objeto, e faz uma sombra. E você pode perceber que quando você
vê a sua sombra, você fica querendo saber qual é a medida da sua sombra. Bom, se é necessário ou não você medir a sombra, tudo bem. Mas você vê que tem na física, por exemplo, no assunto de óptica, é, vamos dizer assim, que às vezes você não sabe a altura do prédio que é, mas você pode pegar a sombra, olha só como é que interessante, que você pode calcular a altura de um prédio calculando o comprimento da sombra. Você sabe as dimensões da sombra, porque na sombra, como ele é projetado ali no chão, na hora que o sol bate no objeto ou no prédio, ele bate ali no chão, né? A sombra ele vai ser vista no chão. Aí você vê a sombra daquele prédio, você pega uma medida lá, você calcula o comprimento da sombra do prédio, tanto o comprimento quanto a largura, e beleza, você tendo as dimensões da sombra do prédio, você pode calcular, você pode saber mais ou menos quanto é a altura do prédio. Mas tem uma coisa, tá, mas e a base real? Eu preciso saber da medida da base real do prédio, mas como é que eu posso fazer isso? Ué, é simples. A única coisa, isso é verdade, a única coisa que você pode medir num prédio é a base dele, porque ele está ali no chão, aí você vai lá no prédio. Quer ver? Vamos fazer aqui para você ver. Tá? Ó, tá vendo? Vamos aqui aproveitar para você ver. Ó. Tá lá. Vamos fazer isso então. Ó. Isso é muito aplicado na física. Aqui você tem um prédio. Opa, tá aqui, ó. Vamos lá. Tá lá. Opa, tá muito. Peraí, deixa eu botar para cá então. Deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho que acompanhar aqui. Isso, ó. Aqui tá beleza, ó. Aqui tá o prédio, ó. Tá lá. Aqui tá o prédio. Beleza, aqui, ó. Aqui tá o prédio, né? Aí na hora que o sol bate, né? Aqui tá o sol. Tá aqui, ó. Olha lá. Ó, aqui tá o sol. Vou botar aqui, ó, para você ver, ó. Aqui tá o sol, ó, beleza? Ó o sol aqui, né? Vamos lá então. Aí na hora que o sol bate, o que é que acontece? É formada aqui a sombra, né? Tá lá. Aqui vamos supor, é a sombra do prédio, ó. Beleza, ó. Aqui é a sombra do prédio, ó. Aqui é a sombra, ó. Pronto. Pronto. Olha só, aqui é a sombra dele. Como a sombra ele fica no chão, então é fácil você pegar um instrumento de medida ali e medir a sombra. Vamos botar um valor assim. Vamos botar um valor de que você mediu, deu 8,5. Tá lá, deu 8,5. Pronto, vamos lá. E a largura dele aqui, ó. Vamos supor que deu. Na hora que você mediu, deu. Ah, essa altura dessa sombra está muito pequena, né? Vamos botar 18, né? Vamos botar 18,5. Também está muito pequena ainda. Mas é só para vocês terem uma ideia, tá? É claro que o tamanho da sombra é muito maior. Deve ser uma sombra, deve ter uma medida de 3 metros, 4 metros por aí, né? 18 centímetros, vamos lá, tá lá. E aqui vamos dizer, vamos botar, sei lá, bota 10, pronto. Vou botar assim, ó, 10,2 centímetros. Depois vocês vão saber por que eu quis botar vírgulas, né? As vírgulas, tanto no 18,5 quanto no 10,2. Tá lá. Aí você não sabe qual é a altura do prédio. Não tem como é que você vai calcular a altura de um prédio? Só se você fosse um Homem-Aranha. Ou se você fosse um super-herói que pudesse voar. Ou um Homem-Aranha que pudesse escalar o prédio. Ele lá com a medida, ele vai subindo, subindo, subindo no prédio até o topo. E ele vai lá saber a altura do prédio, né? Com as habilidades sobre-humanas que ele tem. Mas como a gente não tem isso, né, na nossa vida real, então o que a gente pode fazer? A única coisa que você consegue medir no prédio, né, é a base dele, a base do prédio. É só você estar lá na calçada, pega um instrumento de uma medida, né, de uma ponta para outra, você consegue medir a base do prédio. Vamos dizer que o prédio, não sei. Não sei, pessoal. Vamos botar aqui que o prédio tenha, sei lá. É complicado, né? Esse negócio que a gente vai escolher número, né? Mas o importante é entender o raciocínio desse assunto de razões e proporções, tá? Então vamos lá. Se eu coloquei ali na 10,2 centímetros, ali na sombra, eu vou colocar aqui. Complicado, mas vamos botar. Tá, vou botar 14. Pronto. Tá, 14 aqui, tá bom. Bom, como se trata de prédio, né? Eu vou colocar. Não, veja, vamos colocar então 4. Pronto, 4 metros. Beleza.
Tá lá, 4 metros, né? Então vamos lá, vamos fazer como é que fica? Vamos lá. Como é que fica aqui? Então, olha bem. Vamos, né, raciocinar aqui agora, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui. Vamos raciocinar aqui agora. Como é que fica? Aqui, ó, 4 metros, né? Lembrando, aqui é 4 é a base. 4 é a base. Na sombra, onde é que fica a base dela? A base é aqui, ó. É essa aqui, ó. Cuidado, tá? Na hora que o Sol projeta, ó, 4 metros, tá aqui a base. É o tamanho real, tá? E aqui, ó, 10,2 é a sombra. É base com essa base. Aí você já faz assim, ó. Já aplica, ó. Você pode seguir essa ordem. Então, é 4, então, ó, cuidado, é 4 metros, tá? Para 10,2 centímetros. Igual, pronto. Agora, cuidado, hein? Cuidado. Se você botou 4 base com base, então, cuidado. Onde é que é o real dela? Agora, você quer saber a altura dela, ó. A altura. Então, peraí, você seguiu, olha a ordem. Tem que tomar muito cuidado. 4, ó. 4 corresponde à medida real. E a altura do prédio é real. Então, esse real tem que acompanhar com esse, ó. Então, se você botou 4 está para 10,2, ó. Então, o x, né? Será que é assim? Eu estou fazendo, eu posso fazer assim, base com base. Tá lá. Posso fazer assim. E altura com altura. Tá? X está para, ó. Esse tem que corresponder, ó. Altura com esse aqui, ó. Tá? Você pode fazer assim se quiser, tá? Ou você faz assim, ou então é melhor a gente fazer daquela outra maneira. De fazer assim, ó. Para não haver confusão. Vamos lá. Vamos então fazer assim. Essa aqui é a altura dele, ó. A altura, ó. A altura está para a base, ó. Vou botar que essa parte aqui é o real. É a parte real, né? Desculpa que eu fiz uma confusão antes, né? É que eu quis fazer, porque tem outras maneiras de você fazer a proporção. Você pode fazer base com base, que é 4 para 10,2. Então, se você for daqui para cá, então tem que ser daqui para cá. Tá? Ou então fazer aquilo que eu fiz no exemplo do anterior, com o prédio também. Que fazendo assim, obedece, correspondendo a mesma categoria de medida. Por exemplo, se eu quis fazer x é a altura e 4 é a base. Então, eu fiz esse para cá, ó. E agora eu vou botar igual. Tá ali, ó. Eu vou botar igual. Tá aqui. Ó. Vou botar igual. Se eu fiz, ó. Agora vamos prestar atenção. Se eu fiz altura, base, altura, quem é a altura aqui na sombra? É esse aqui, ó. 18,5. Tá lá? 18,5. Tá? Está para, agora sim, ó. O 4 é a base, então 10,2 é a base. Tá aqui, ó. Se 4 é a base, 10,2 é a base. Ó. Então, fiz 10,2. Pronto. Pronto, tá lá. Aí você faz aqui o mesmo processo. Ó. 10,2 vezes x e 4 vezes isso daqui. Ó. Você pode perceber que, agora eu vou voltar a explicar por que eu coloquei vírgula. E que quando se trata de números com vírgulas, não tem como você, por exemplo, saber, por exemplo, de 4 passou para 10,2. Então, qual o número que multiplicado por 4 deu 10,2? Fica difícil saber assim. Né? Você pode utilizar a calculadora assim, né? Querendo saber. Porque os números eles não estão inteiros. Agora, quando o número está inteiro, e se der para você saber mais ou menos de quanto que um número ele foi multiplicado para dar um outro número, com o inteiro fica mais fácil, mas nem sempre. Tá? No caso do 16, quando passou para 64, você pode ver que você multiplicou por 4. Né? Beleza. De acordo com o conhecimento de tabuada, né? Quando você trabalha com números inteiros. Agora fica difícil saber. É por isso que então o método que você utiliza é aquele segundo método, que é você fazer igualdade de razões, que é a proporção, tá? Então tá aqui, ó. Pronto. Fazendo assim, você vai lá, x igual. Aí você tem que multiplicar esse número por esse, né? Vou repetir aqui, ó. E depois dividir por 10,2, beleza? Aí vai dar um número aqui. Pronto.
Aí esse número que deu aqui, o número que deu, tá? O número que deu vai ser a altura do prédio, tá? Vou botar aqui o traço para saber que vai ser a altura. Pronto. Tá vendo? Como é que você pode calcular a altura de um prédio, você tendo conhecimento das dimensões da sombra desse prédio, tá certo? E para finalizar, uma outra aplicação que tem muito, né, nas razões e proporções é quando na geometria você trabalha com figuras semelhantes, principalmente triângulos semelhantes, tá? Então, quando você usa a palavra semelhante, é muito aplicado na utilização de maquete, né? Então, aquele prédio, ou então esse carrinho aqui, você vê, esse carrinho, ele é semelhante ao modelo original, tá? Então, a gente utiliza muito essa coisa de semelhante, né? Porque para ser uma coisa igual, não pode ser igual, né? Porque para ser igual, tem que ser um modelo do tamanho real, igual ao outro modelo do tamanho real. Ou seja, se um modelo tem 8 metros, o outro tem que ter 8 metros, né, de comprimento. Tem que ser, 8 metros com 8 metros. Então é igual. Agora, quando é semelhante, é diferente. Semelhante é assim. É quando você tem um carrinho aqui e você compara ele com o modelo real, você vê, são semelhantes pelo fato desse aqui ser pequeno e o seu real ser maior, tá bom? Então, pessoal, é isso aí, né? E tem várias outras aplicações de razões e proporções, né? Que isso aí é muito importante, que razões e proporções, você dominando esse assunto, você vai conseguir ter base para utilizá-lo em outras áreas, né? Como física, química, tá certo? E dentro mesmo do próprio assunto de matemática, geometria. Geometria vai se usar muito essa parte de razões e proporções, tá bom? E fazer também a interdisciplinaridade da matemática com outras disciplinas. No meu caso aqui, eu fiz a interdisciplinaridade da matemática, de uso de razões e proporções, com a biologia, quando eu mostrei os leucócitos, está aqui, ó. Mostrei os leucócitos e utilizei aqui o mapa, né? Invadi um pouco aqui, né, a área de geografia para poder conseguir fazer essa correspondência de uma disciplina com a outra, tá certo? Então, muito obrigado, gente, e até a próxima.